Por alguns minutos eu voltei a ter 17 anos. Isso é impossível? Com certeza, eu estou com 33, isso é bem difícil. Mas a Copa começou, Brasil! Começou! Ontem teve México e África do Sul, eu parei para ver um pouco dessa abertura da Copa do Mundo. E assim, qual que foi a doideira aí? Por que eu tô falando isso? Eu deixei até algumas coisas anotadas no meu podcast pra gente conversar hoje. Quando eu tava dando uma olhada, né, no jogo, em 2010, a abertura da Copa do Mundo, ela foi África do Sul e México, né? Ou México e África do Sul, da maneira com que você achar melhor falar. E dessa vez também, depois acho que 16 anos, né? A gente está em 2026, dessa vez também a gente teve a abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul. Naquela ocasião, o que me chamou a atenção, que eu falei assim, caraca, que nostalgia absurda de Copa, é que eu tinha 17 anos, eu estava no terceiro colegial, hoje eu tenho 33, e eu já sou formado em jornalismo e trabalho há muitos anos, e eu lembro que o cara que fez o gol do México foi o Tchabalala, e eu acho que o jogo foi 1-1 na época, e dessa vez o México ganhou de 2-0, e aí eu tava vendo, eu acabei assistindo naquele streaming do Casemiro, a Gazeta TV, eu tava assistindo pela Gazeta TV dessa vez, né, eu vou mesclar, eu não tenho nenhum ali que eu goste, mas eu vou mesclando, assim, né, esses streamings e etc. Para mim, o importante é não ter delay, né, ou menos de delay possível. E aí eu tava assistindo o jogo e eu tava lembrando sobre a Copa de 2010, eu falando, caraca, o Tchabalala, e eu vi os caras comentando que o Tchabalala virou repórter. Eu vi a menina da Casa TV, acho que é a Fernanda Gentil, né, que tá na Casa TV, e ela falou, ó, o Tchabalala tá do meu lado, e a câmera vira, é o Tchabalala. Eu falei, nossa, eu tô ficando muito velho. Falei, que isso? Tipo assim, fisicamente, assim, né? Você fala, nossa, como o tempo passou assim. E aí, é aquela máxima do tempo passar, é que todo mundo fala assim, que você não percebe o tempo passar, né? O tempo simplesmente passa, né? Muito doido, assim. Não sei se talvez porque ele não volta para trás, mas foi uma nostalgia de Copa que eu tive e é um pouco do que eu gostaria de falar hoje aqui no meu podcast. Eu peço desculpas, gente, porque aqui do lado, assim, eles estão hipermeabilizando, e eu acho que é isso, o piso aqui do lado. Então, se você ouvir um é porque os caras estão quebrando tudo. Eu não tenho outro horário para gravar, porque eu quero aproveitar a luz, e esse é o único horário que eu tenho, e eu me comprometi a fazer toda semana. Sem mais delongas, eu imagino, eu já testei aqui algumas vezes que o som não vai vazar, você vai ouvir pequenos estalos, então espero, e eu falando aqui continuamente, não vai sair. A gente tem um compromisso semanal, eu tenho um compromisso comigo. Se você gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, porque está começando mais um Pode Isso Montone, uma pergunta, o meu podcast semanal. Nossa pílula de entretenimento, reflexão, conversa, maluquice. Fica comigo aqui, tá bom? Então, por que eu tô falando isso sobre a abertura da Copa do Mundo? Eu tava lembrando, eu no colegial, e uma das coisas que eu mais lembro na época é que a gente não tinha o WhatsApp, com certeza não tinha. Eu lembro que a gente já tinha toques polifônicos, né, como eles chamavam nos celulares alheios, e eu me lembro muito do meu pai, eu era viciado em futebol, eu amo futebol hoje em dia, mas eu era viciado assim em futebol. Eu lembro que um tio meu, ele assinou o Lance, que hoje é um site, né? E na época eles entregavam um jornalzinho que eu acho que tinha 40, 50 páginas e falava sobre futebol no geral, e eu lia todo dia. Chegava na porta da minha casa, lá no meu prédio, eu lia todo dia. Eu pegava ele todo dia, tipo, algum horário, eu lia o Lance. E aí eu lembro também que meu pai comprou uma TVzinha pra mim, assim, ó, né? Porque hoje em dia a gente consegue assistir no YouTube, consegue assistir no aplicativo, consegue ver em qualquer lugar. Mas na época eu não conseguia. Então o que eu fazia? Quando acabava as provas, que na época eu tava em prova, né, no meio do ano, né, e a gente passava 2, 3 aulas fazendo, eu pegava lá e colocava assim na carteira, assim, a televisão, tá conseguindo me acompanhar? Tipo, dessa forma, colocava um fone P2, que é o fone que eu tô gravando aqui, tipo um fone desse aqui, assim, sabe? Normal. E aí eu assisti os jogos, assim, e eu lembro muito, tipo assim, o que marcou a gente é o Vuvuzela, né? A Vuvuzela. Você lembra disso? Desse barulho da Vuvuzela, que é a galera da África. Putz, mano, muito legal, cara. Eu lembro que a bola da época da Copa era diferente, eles estavam testando uma bola mais rápida, eles falavam que ela pegava mais velocidade. Cara, uma nostalgia muito legal, assim, de Copa do Mundo. E aí eu tava pensando muito sobre o clima de Copa, porque eu tava um pouco, assim, antes da Copa começar, eu falei, não vou torcer tanto, eu não vou acompanhar. E ontem calhou que eu consegui 4 horas da tarde, assim, enquanto eu tava trabalhando, deixar aqui do lado, né, pelo menos de canto de olho ouvindo, né, a transmissão e o que estava acontecendo no jogo, e depois eu parei para ver os melhores momentos, e é muito legal, cara.
Eu não sei, assim, se você... Hoje em dia eu tenho acompanhado muito mais o Santos, né, que é o meu time. Um dia eu posso falar sobre minha paixão por clube e a NBA, né? Eu não acompanho o basquete no geral, mas eu tenho acompanhado a NBA que nem um maluco ultimamente. Só que a Copa do Mundo, esse clima, essa energia e todo... não sei se é por ser seleção. Ontem eu estava assistindo um pouquinho, assisti o primeiro tempo de Coreia do Sul e República Tcheca, e eu conheço alguns jogadores de cada lado, eu não conheço todos que nem eu conhecia antes, e já é muito legal, assim, né? É uma nostalgia, é uma emoção, assim, não sei dizer, assim, e isso me pegou, assim, né? Esse negócio da nostalgia, do clima de Copa, assim, não sei se é porque tá todo mundo engajado, ou se todo mundo, mesmo as pessoas que não falam sobre o esporte, se engajam e elas querem acompanhar, diferente do Campeonato Brasileiro, que cada um acompanha o seu lado. Por exemplo, é isso que eu tô falando. Hoje em dia, eu já falei em outros lugares, eu acompanho só o Santos. E tem muita gente que eu acredito que acompanhe só o seu clube. Seja num cara segmentado que ela gosta de ouvir, seja na internet, seja no site, seja pelo Instagram. A gente acompanha mais o nosso clube e as coisas que a gente gosta. Mas na Copa, eu acho que as nações estão mais unidas. Eu acho que todo mundo tá falando disso, entendeu? A Cazé TV, a GE TV, a Amazon Prime, a ESPN, a Globo, a Record, a Band, todo mundo, assim, todo mundo que cobre o esporte, o futebol tá falando sobre a Copa do Mundo. Então, assim, é empolgante, assim, sabe? Você vê a galera se unindo, assim, sabe? Então, eu acho que até o jogo ruim de Copa, ele é bom, entendeu? Então, é um pouco disso, assim, né, que eu ontem voltou a me empolgar. Hoje, por exemplo, eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas hoje é uma sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Um grande beijo à minha esposa, minha eterna namorada Viviana Freitas. Te amo, meu amor. E hoje tem Canadá e Bósnia e Herzegovina. E tem Estados Unidos e Paraguai. E já me empolgou. Eu falei, cara, eu não vou assistir Canadá e Bósnia e Herzegovina. Mas na hora que a bola rola ali, meu amigo, você fala assim, eu vou ver. Jogo ruim de Copa é bom. Porque é divertido, tem jogo todo dia. Todo dia está falando sobre isso. A mesma coisa para mim acontece um pouco sobre Olimpíadas como um todo. Olimpíadas é legal. Entendeu? Acaba sendo empolgante. É todo dia um esporte, todo dia um negócio pra ver. E eu sou apaixonado por esporte, assim, sabe? Até alguns esportes que eu não costumo muito ver nas Olimpíadas, tipo, por exemplo, ginástica, rítmica, artística, etc., como um todo, tiro ao alvo, um monte de coisa que tem nas Olimpíadas, eu não costumo ver. Mas na hora que começa, você fica empolgado, porque eu gosto de esporte, entendeu? Eu gosto da competitividade, sabe? Ainda mais esportes que esses que são mais famosos, enfim, ou ultimamente futebol, que eu amo, então acaba sendo muito empolgante quando começa, né? E eu não sei, assim, também, se é a sensação do evento, pra mim, ou se é um pouco de ser a cada 4 anos. Eu acho que o fato de ter menos também faz com que a gente assista de forma mais corriqueira, também, ou valorize. Eu acho que se tivesse todo ano uma Copa do Mundo, a gente valorizaria menos, né? E as pessoas como um todo, elas valorizariam talvez só quando a seleção tivesse boa, entendeu? O que não é o caso, a gente se empolga em todo ano, entendeu? Como no último vídeo que eu falei lá do Hexa, da sensação das pessoas estarem muito empolgadas com o Hexa, pessoas até que eu falo pouco, que eu vejo pouco, né, que acompanham um pouco, ou como eu, assim, que você acaba ficando menos empolgado, mas se o Brasil jogar muito bem contra o Marrocos e ganhar, não sei quando você está vendo esse vídeo, você vai se empolgar. Ou se ganhar os 3 jogos e se classificar muito bem. Entendeu o que eu quero dizer? A gente se empolga porque tá bem, porque é raro o momento, entendeu? O que eu me empolguei também como futebol, a Copa do Mundo de Clubes, você se empolga, entendeu? E acho que por ser seleção, todo mundo tá meio que unido pelo um propósito, você se empolga um pouco mais, né? Pessoas de diferentes disputas étnicas e etc. Entendeu? Agora, a outra coisa também eu acho que é bacana, assim, né? Que eu falei assim, e eu queria falar um pouquinho rapidamente dessa sensação de nostalgia. Como é gostoso, né? Como a nostalgia é boa. Eu já fiz um episódio sobre nostalgia, eu queria voltar a fazer mais um episódio gravado em vídeo aqui, falando sobre essa sensação de nostalgia, de amor, de emoção. Mas é bom você voltar um pouco para o passado e lembrar de uma época boa. Eu acho que assim, tem aquele fato de você perceber que talvez passou uma época muito importante, mas eu acho que eu vivi muito. As pessoas falam assim, vive. Não se... E eu vivi cada minuto, entendeu? Eu tava lá.
E poder reviver, mesmo que seja um pouquinho, é muito especial. Eu lembro que em 2010 todo jogo a gente marcou para assistir, até o jogo que eu acho que o Brasil foi eliminado nas quartas, né, para a Holanda, até o jogo contra a Holanda a gente assistiu e a gente reunia todo o pessoal ali do terceiro colegial, sabe? A gente tinha 2 turmas ali na época, até o pessoal do segundo. Então tinha jogo que a gente assistia em 25 pessoas, sabe? E nessa época, quando você tem 17 anos, você tá muito empolgado, sabe? Você tá muito feliz, você acha que tudo vai ser bom. Então, tipo assim, era muito bacana, assim. Eu acho que poder ver essa abertura da Copa do Mundo de Brasil e México foi extremamente nostálgico. Eu acho que por 90 minutos, assim, né, a Copa do Mundo me remeteu àquele garoto de 17 anos que estava terminando um colegial, não sabia o que faria de profissão, não sabia onde chegaria e muito menos que faria comédia, que faria vídeos semanais, mas que já gostava de futebol. Então esse garoto, ele tá aqui hoje e ele estava ontem. Então foi extremamente especial. Espero que essa Copa do Mundo nos reserve coisas boas. Espero que você também consiga assistir. Isso é um pouquinho só do que eu gostaria de falar. Semana que vem tem mais. Não se esquece de curtir aqui, comentar, compartilhar. E me diz aí, o que te traz nostalgia? Me conta aqui, deixa nos comentários, tá bom? Até semana que vem. Toda semana um vídeo novo.